Queria dizer para o pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem mais um podcast fantástico e maravilhoso. E é uma alegria a gente ter com a gente a pastora Nilza Pereira Amaral, ao contrário, né? Nilza Amaral Pereira. E então sejam muito bem-vindos. Então agora vou passar a palavra para a nossa apresentadora, a senhorita Marília. Então, boa tarde. Estamos aqui, então, como a Fran disse, com a nossa amada e querida pastora Nilza Amaral Pereira, esposa do pastor Jairo, para falar um pouquinho sobre o papel da mulher ao lado do sacerdote do lar. E é um papel, além de ser muito importante, o papel dela e o grande testemunho que ela tem em vida, ela vai contar um pouquinho para nós sobre toda a trajetória dela, crescendo no lar como mulher, como jovem, como criança, toda essa trajetória dela, esse testemunho maravilhoso de vida. Ela vai conversar um pouquinho com nós aqui. E dando sequência a isso, já iniciando, eu gostaria que ela explicasse para nós o que é o papel do sacerdote do lar. Quem é o sacerdote, o papel dele dentro do lar? Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui nessa tarde participando deste diálogo, desse bate-papo com vocês, Marília e Fran. E a gente sente que sempre é um privilégio, né, quando a gente pode testificar daquilo que nós vivemos na nossa caminhada, ou que nós fazemos na nossa caminhada de fé, para que sempre possa alcançar a vida de alguém, né, e que o propósito de Deus na nossa vida sempre seja sobre as pessoas também. Então, falando sobre... Começando assim, vamos começar de uma forma. Quem é o sacerdote do lar? Em Efésios 5:25, também em 1 Timóteo 5, verso 8, ele fala sobre a liderança e o cuidado sacrificial, em 1 Timóteo, sobre provisão material e espiritual do sacerdote no lar. E eu estou feliz por participar, né, desse diálogo, porque é de relevante importância para as famílias cristãs. E eu queria fazer uma pergunta para a pastora. Se a pastora consegue explicar para a gente qual que é a diferença de liderança espiritual e autoritarismo, que é aquela pessoa que manda. Existe uma diferença bem grande, né? E às vezes as mulheres, elas não conseguem identificar essa diferença entre os seus maridos, porque de repente elas pensam que o marido que é mandão, ele tá liderando espiritualmente, e ele não tá liderando espiritualmente, ele só é mandão, né? Então eu queria perguntar e pedir para a pastora se poderia explicar essa diferença para nós, para que as mulheres identifiquem, né, como os seus esposos são, né? Exatamente, por isso que nós precisamos estar sempre buscando, espiritualmente falando, né, e também no diálogo, né, na conversa, no dia a dia, no diálogo, e buscando uma compreensão ali dentro da convivência familiar com o nosso esposo, porque isso ali também, ele vem na convivência de toda a família, né? Ali nós podemos observar isso, como você tem perguntado, Fran. A diferença entre o autoritarismo e o liderar é muito grande, e tem uma diferença muito grande, por isso nós precisamos buscar espiritualmente falando um discernimento, para que nós possamos não sermos confundidas com isso. Me conta um pouquinho, então. Agora, hoje você é mulher, esposa, é pastora ao lado do seu esposo, que também é pastor, tem uma baita trajetória no caminho com Cristo. E me conta como é que foi, sim, para você, antes disso, desde menina, moça, que também, até onde a gente sabe, já cresceu num lar com uma mãe que já buscava Cristo. Como foi esse desenvolvimento, assim, com Cristo, o amadurecimento, o encontro? Como é que foi? Conta um pouquinho para nós.
como você bem mesmo mencionou, a gente já veio de um lar cristão, de um lar, uma família evangélica, né? Então, a gente veio passando em cada etapa dentro da busca pelas coisas de Deus, do temor a Deus, de permanecer firmado em Cristo, né? E após o casamento, a gente sempre buscando andar lado a lado e fortalecendo, então, aí o ministério do esposo, do sacerdote, que é um papel muito importante nosso, de estarmos ali ao lado do nosso esposo, bem como da família, dos filhos, né? É sempre orando, intercedendo e ajudando, seja também com diálogo, com uma conversa, com um apoio, não somente espiritual, mas moral também, né? Mas como que foi pra ti, assim? O que que tu acha que mudou? O que que tu acha que você cresceu, assim, observando quando você já era jovem para hoje? Com certeza, a gente sempre enfrenta grandes desafios, renúncias e tantas coisas, né, que passamos nessa caminhada, para que haja sempre um amadurecimento. Isso, cada dia a gente tem experiências novas e cada dia permanecemos fiel nessa busca incessante de estar ali ajudando, né? Permanecendo também nessa busca incessante de melhor para Deus. Eu queria perguntar para a tia para a pastora, desculpa, queria perguntar para a pastora o seguinte: é, já nasceu num lar cristão, né? E aí houve o casamento, né, com o pastor. Exato. E quando casou, como é que foi caiu a ficha, né, de que não era mais uma jovem, mas era agora uma mulher. E não era só uma mulher, foi se construindo uma mulher e se tornou pastora. Como que foi esse processo de deixar de ser uma jovem dentro da igreja, depois se tornar pastora e aí depois mãe? E tudo isso não foi de uma hora para outra que aconteceu, né? Sim, certamente sempre exige a nossa vida com Cristo, ela exige bastante esforço, como falei antes, na questão da renúncia, né? Sim. E de escolhas, sempre desde a juventude e mesmo após o casamento. Porque quando a gente sente que Deus tem um chamado e um propósito na nossa vida, nós precisamos, às vezes, nos libertar de muitas coisas e também fazer escolhas. E assim a gente vai dia após dia percebendo aquilo que Deus quer, que Deus está pedindo, ou aquilo que nós podemos oferecer de melhor, ou melhorar na nossa vida ministerial, assim falando. Mas nunca esquecendo da busca incessante, né? Porque como ser humano, nós todos temos nossas falhas e nossas limitações. E para isso nós precisamos estar buscando, e com certeza não vamos dizer que é fácil, que é facílimo, né? Porque a gente sempre tem que abrir mão de muitas coisas para prosseguir. Entendi. Eu queria fazer mais uma outra pergunta. A pastora está falando bastante sobre renúncia, né? E que a renúncia ela não é uma coisa fácil. Eu concordo com a pastora que a renúncia não é uma coisa fácil. Mas a pastora, durante essa jornada da pastora, essa jornada de vida, durante muitas vezes teve que abrir mão, teve que fazer renúncias para ser auxiliadora do esposo como o sacerdote do lar, e se esse sacerdócio do lar ele se confunde um pouco entre o homem e a mulher, porque a palavra da pastora tem sido bastante renúncia, né? Daí eu queria só tirar essa dúvida com a pastora, se a pastora poderia explicar para nós. Não, sobre renúncia no geral, ou abrir mão, vamos dizer assim, de coisas até mesmo na nossa vida profissional, né? Abrirmos mão de uma profissão, de um emprego, de morarmos naquela cidade onde nós gostaríamos, de estar perto dos nossos familiares, de estar em uma data comemorativa com nossos familiares. Nós temos muitas vezes que abrir mão, não só pelo fato da nossa participação no lar em si, mas porque estando nesse caminho, nessa trajetória, de estar ao lado do nosso esposo, que é o sacerdote do lar, e como tendo um chamado,
a gente tem muitas atividades que a gente precisa fazer, exercer ali dentro da nossa caminhada de fé, vamos dizer assim. E para isso, às vezes, essas renúncias que tanto falo, elas acabam doendo em nós. Mas nós precisamos saber optar o que é estar do lado do nosso esposo, dentro do nosso lar por inteiro, ou fazer aquilo que a nossa vida pessoal está pedindo, querendo, desejando no nosso coração, assim vamos dizer. Tem mais uma pergunta, Fran? Eu tenho, mas eu vou deixar tu falar. Acho que só nesse tema a gente conseguiria ficar um tempão aqui. Sim, eu tenho bastante pergunta, mas eu vou deixar tu falar, que senão só eu falo. Tu, falando nessa parte do realmente que a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? Pelo nosso esposo, assim como muitas vezes também abre mão por nós, é um conjunto, né? Eu nunca vou me esquecer que a primeira coisa conselho que a minha sogra me deu, ela disse assim, são duas pessoas com criações diferentes, às vezes de hábitos diferentes, tentando fazer dar certo numa mesma casa. Exato. E eu acho que... E me conta, que eu queria saber, assim, você acha que toda essa trajetória te tornou mais forte? Te tornou mais sábia? Tu, apesar das renúncias e da dor, tu se sente hoje mais forte, mais sábia? Com certeza, porque no momento até dói, né? Porque nós nos sentimos, às vezes, confrontados com as decisões que temos que tomar, né? Mas depois, olhando para trás e vendo todas as experiências que a gente obteve através da nossa vida, ou dessa caminhada, vamos dizer assim, de decisões que precisamos tomar, a gente se sente fortalecida, a gente sente que a gente cresceu como mulher, como companheira, como cristã, como uma vida de fé, confessa, né? Nossa fé que confessamos todos os dias, a gente se sente mais fortalecida. Eu acredito, eu vejo dessa forma, falando, eu, Nilza, né, falando, eu me sinto fortalecida e melhor preparada para enfrentar o dia a dia dessa caminhada em função das experiências que a gente tem abrindo mão de coisas que às vezes doeu lá no passado, de escolhas que nos doeram lá no passado. Isso nos traz crescimento. E eu queria fazer uma Vai, pergunta. Fran, faz pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Qual foi a decisão mais difícil, né, que a pastora teve que tomar, pensando como auxiliadora do sacerdote do lar? Foi, por exemplo, mudar de cidade? Foi, não, por exemplo, não estar presente em determinada data com a família? Qual foi a decisão mais difícil, né, pensando no contexto de apoio ao sacerdote do lar, que a pastora teve que tomar, assim? Se a sua pastora puder, né, falar pra gente qual foi. Eu teria algumas, né? Até, digamos assim, várias. Mas, como mãe, falando, a que mais doeu foi uma mudança de cidade, não somente cidade de região, para outra região bem longe, que é essa região na qual nós estamos morando hoje há mais de 10 anos. E no momento dessa decisão, desse chamado, dessa escolha, desse propósito que Deus já tinha para a nossa vida para um tempo bem à frente, eu tive que deixar meu filho terminando os cursos para trás, os estudos, e eu não pude trazer ele junto comigo. Esta foi uma das decisões que doeu muito, mas que nós precisávamos estar unidos como casal, eu como esposa e auxiliadora, como diz a palavra, Sim. ao lado do sacerdote do lar, para mantermos a nossa união diante desse chamado e desse propósito de Deus, dessa porta que havia sido aberta para nós, neste lugar, onde nós fomos viver muito distante da onde nós estávamos com nossa família toda, nosso filho. Essa foi uma decisão que eu posso com certeza afirmar que doeu bastante, mas eu optei, primeiramente, já estava tudo bem, então vamos adiante e vamos trabalhar por reino.
Aí é a chave que a pastora falou, que era trabalhar para o reino, né? Mesmo com o coração Exato, pequenininho, a decisão foi exato. servir ao reino. O reino. Mediante o chamado do sacerdote do lar, né? E o nosso papel de auxiliadora. E como que a pastora vê a mulher de hoje, né? Da mulher que, digamos, do século XX, né? Que é essa mulher que trabalha, essa mulher que tem casa, filhos, e às vezes acaba deixando o seu papel de auxiliadora de lado, né? Só que eu vejo que esse papel de auxiliadora, ele é o primeiro papel, né? Então, se a gente não consegue desenvolver bem esse papel de auxiliadora, a gente acaba deixando o sacerdote do nosso lar fraco, né? E como que a Ex- pastora vê hoje o papel da mulher como auxiliadora do sacerdote, né? Do sacerdócio do lar, né? Sim. Eu acho que dentro de tudo isso nós precisamos buscar uma forma de conciliar o tempo dentro de todas essas funções que a mulher exerce, seu papel na família, no lar, com trabalho, com estudo e tudo mais, como você tem falado. Mas não podemos negligenciar a nossa busca incessante em oração e busca a Deus na palavra, na oração, na consagração e também no conhecimento, para que a gente sempre possa estar apto para enfrentar qualquer situação, né? Seja ela espiritual ou também no momento de conversa, de um aconselhamento, ou algo que exija um conhecimento maior. E como é que você, nessa trajetória de tantos testemunhos que você já ouviu e presenciou também, tanto naqueles que acompanharam vocês, quanto aqueles que vocês também acompanharam, como que vocês lidam com as dificuldades, espirituais? Por exemplo, como que vocês enfrentam quando vocês identificam que já deixa de ser algo físico e é algo espiritual? Eu, particularmente falando, eu vejo que daí, em um momento assim, exige muito mais que nós nos coloquemos mais na presença e busque mais de Deus, um discernimento também, né, para enfrentar situações que é espiritual, para que a gente possa ter vitória, né? Porque no momento de você ter discernimento, é somente em Deus que nós podemos estar buscando para ter vitória numa situação que tu veja que é espiritual. Não temos outra saída. Não temos, a não ser buscar. E há uma comunhão com Deus diária, uma intimidade com Deus diária, para que a gente possa estar tendo vitória em qualquer situação que seja de batalha espiritual. Vocês geralmente sempre oram juntos, né, quando acontece isso? Ou vocês geralmente oram individualmente? Como é que funciona? Tanto junto quanto individualmente, mas a gente busca dialogar bastante também, e porque sempre a gente consegue pensar, aparentemente, assim, para mim, parece que eu consigo pensar melhor, na minha concepção de conversar, de conseguir um colocar o seu ponto de vista e outro também, para que a gente possa estar mais fortalecidos nessa busca de vitória, nesse tipo de batalha. E quando a pastora e o pastor sentem, né, que existe um ataque, que é isso que a gente está perguntando, que é sobre a batalha espiritual, a pastora falou sobre discernimento e também sobre intimidade. Isso, a intimidade, não está falando só de ter um devocional de meia hora no dia, né? Não é só esse devocional que vai fazer você ficar íntimo, né? A pastora pode explicar um pouquinho o que é essa intimidade, porque eu acredito que tu recebe discernimento porque tu tá íntimo de Deus. Se tu não tá íntimo, tu não recebe discernimento, né? Exato. Eu acho que a nossa afinidade em uma amizade, ela vem com conversas, diálogos, com estar juntos, com falar, mas também com ouvir, né? Com o ser humano, a gente falando. E com Deus, a gente vê que não, a gente vê e sabe que não é diferente. A gente precisa de tempo com Ele para que a gente consiga ter essa intimidade
é buscando uma afinidade maior cada dia e buscando ouvir como Deus quer falar e mostrar as coisas para nós. Porque às vezes o ser humano, ele busca querendo ouvir aquilo que ele quer ouvir. E às vezes Deus vem, nos fala, nos mostra de uma outra forma, porque tem muitas coisas que a gente enfrenta que vem mascarado. Vamos dizer, situações ou batalhas. E nesse momento, nós devemos estar buscando o discernimento de Deus. E através dessa intimidade, saber como Deus está falando com você, que você vai receber essa forma de ver, esse discernimento e enxergar as coisas. E falando ainda um pouquinho sobre... Desculpa, Marília, te cortar. Mas falando ainda um pouquinho sobre essa parte de discernimento, de intimidade, como que a pastora poderia explicar pra gente que seria o amadurecimento espiritual? O que seria esse amadurecimento espiritual? Tipo, a pessoa pode achar que ela indo para a igreja 2 dias, ela já está amadurecida espiritualmente? Ou ela precisa estar na igreja 50 anos para ela estar amadurecida espiritualmente? Porque essa parte do amadurecimento espiritual é o que fortalece a mulher para ser a auxiliadora, né? Então, a intimidade com Deus é o que fortalece a mulher. E como ela pode ser fortalecida? Como, falando do amadurecimento espiritual, como ela pode entender que ela está dando um passo no amadurecimento? Eu acho que, no meu ponto de vista, não somente estar na igreja com tanta frequência, porque nós temos que vigiar, orar e vigiar sempre, né? Sim. Então, não é somente lá que nós vamos estar amadurecendo, a gente também, né? Mas a gente precisa estar em frequente busca para que isso aconteça. E cada experiência, cada vitória que nós temos vai nos trazendo amadurecimento e prova de como Deus age a nosso favor, nos dando vitória. E então tu vai aprendendo cada vez mais como permanecer, como manter uma vida de busca, uma vida de comunhão com Deus, para que isso possa nos trazer um amadurecimento, né? Não somente lá, mas bem como todo lugar, né? Seja no nosso lar, dentro do nosso quarto, como a Bíblia nos ensina. E também durante o dia todo, nós podemos estar falando com Deus e Ele nos respondendo em nossos momentos de lida, na nossa casa, no dia a dia ou no trabalho. A gente pode obter respostas de nossas orações e de nossos pedidos, e tudo isso vai nos trazendo maturidade. Tu acha que todo o processo que tu teve com as renúncias, ela fortaleceu essa resiliência e de não conseguir ter coisas que tu não conseguia mais conseguir resolver com a tua mão, e isso basicamente te levou para o quarto. E lá você teve que ir só com Cristo buscar Ele, só em oração. Tu acha que tudo esses acontecimentos que acontecem e que aconteceram, eles te levam mais para Cristo justamente, e isso acaba te trazendo mais resiliência e mais força? Com certeza. E através dessa força e dessa experiência que adquirimos somente nos nossos momentos de intimidade com Cristo, com Deus, nos nossos momentos de busca, de oração, essas experiências também nós podemos levar adiante e isso nos ajuda a testemunhar e isso acrescenta a fé de muitas outras mulheres, de muitas outras pessoas, da qual nós testificamos dessa caminhada da gente, dessas buscas, desses encontros, dessas vitórias com Deus, em Deus, a gente consegue também, com o nosso testemunho, fazer com que muitas vidas sejam alcançadas e tenham esse mesmo sentimento de permanecer em Deus, assim como nós viemos permanecendo desde lá da nossa infância, adolescência, juventude e ministério depois de casados. Isso ajuda bastante a gente permanecer firme e forte também quando alguém vem e nos devolve o testemunho, nos falando a respeito de que olharam a vida da gente, observaram a vida da gente
como um exemplo de vida de fé cristã e também obtiveram vitória, força para permanecer em Cristo. E sobre toda essa parte, assim, que nem tu comentou sobre os testemunhos, né? Que eles vão se alinhando uns com os outros e fortalecendo uns aos outros. Tu acha que hoje o poder do testemunho e da oração ainda continua o mesmo de antes? Ou tu acha que já da época em que você era mais nova, já frequentava a igreja, já acompanhava sua mãe na igreja, até o tempo de hoje teve uma mudança muito grande na forma como as pessoas começaram a dar valor a isso? Varia de época, ao meu ponto de vista, varia de época para época, né? E também, outrora, eu creio que não tinha muito essa visão de buscar um conhecimento muito grande, eu digo, do povo geral, né? Mas eu acredito que Deus sempre esteve lá, como sempre esteve desde os nossos pais da fé do passado, né? E sempre teve lá para quem buscasse essas experiências e esses testemunhos para ficar para depois. Mas mudou bastante, sim, a gente percebe isso, que mudou. Mas depois foram se abrindo mais as portas e as pessoas foram tendo um desejo maior, eu acredito, de buscar mais intimidade diária, constante, e juntamente com o conhecimento, isso ajuda bastante. E nos mostra formas diferentes de como melhor buscar e como melhor estar na presença do Senhor. Tem uma pergunta, como auxiliadora, né? A gente sabe que o papel da mulher é o papel de educar e criar os filhos, né? E a gente também entende que a pastora hoje tem um filho que está indo para o caminho de ser um pastor, né? Sim. E Sim. como que foi essa etapa da vida da pastora? Porque a gente sabe, a mulher tem o bebê, né? Depois tem a criação, e aí o filho sai da sua casa e começa a viver a sua própria vida, né? Como que foi para a pastora esse período todo, né? Desde o período o período mais difícil que a pastora nos contou foi o período que a pastora teve que dizer, não, tudo bem, você fica e eu vou, né? E aí agora o filho já caminhando para ser um pastor, o que a pastora sente disso? Como que foi esse processo? Se agora a pastora olhando com certeza deve sentir muito orgulho do filho, né, que está se tornando um pastor, da nora também que auxilia na igreja. A pastora pode contar um pouquinho para nós desse processo? Como auxiliadora e como educadora do seu filho, né? E da sua outra filha também. Com certeza a gente sempre sermos mãe, né? E mãe cristã, ele nos traz uma responsabilidade bastante grande, já como mãe, mas como cristã de sempre levar nossos filhos, nossa família, enfim, diante de Deus em oração constante, para que eles cresçam no caminho do Senhor e permaneçam no caminho do Senhor, né? Porque sabemos que chega um momento que cada um tem que tomar a sua decisão por permanecer servindo a Jesus. E para mim eu sinto o meu sentimento de gratidão a Deus por Deus ter segurado cada um dos meus filhos e também ele ter conhecido a minha nora, que também já era uma seguidora no caminho do Senhor. E a gente fica feliz por ver eles permanecendo e feliz porque a gente vê o propósito de Deus, o chamado de Deus na vida deles, embora isso sempre traga preocupações para nós, né? Porque a gente sabe que na caminhada a gente também passa por experiências que não são agradáveis a nós, humanamente falando, né? Mas que para nós permanecer em Cristo nós precisamos também passar por determinadas situações para que mais à frente nós possamos testificar das vitórias e das bênçãos. Mas fico feliz porque o Senhor tem guardado eles e eles têm permanecido na presença de Deus, e o testemunho de vida também fala muito com respeito na nossa vida cristã, falando assim, para que venha atingir, chegar até outras pessoas a nossa vida, a nossa maneira de viver, né, a nossa forma de andar com Cristo. E fico grata a Deus, sim, por
por ele ter trazido meus filhos até aqui na presença dele. E pensando um pouquinho que a pastora falou sobre oração algumas vezes já nesse podcast, essa pastora poderia ensinar, né, o que é a oração, o que é ser uma intercessora, porque a intercessão pela família, pelo esposo, pelos pais, né, ela faz parte dessa mulher que está na casa, dessa coluna, porque a mulher é a coluna da casa, né, porque se a casa não está bem, o esposo não pode ser o sacerdote, né, então se a mulher não está bem, a esposa não pode ser o sacerdote, e se a mulher não sabe interceder pelos que está à volta dela, ela também não vai ficar bem. Então, se a pastora poderia explicar o que é a intercessão, o que é a oração, né, pelos membros da nossa casa, né? Exatamente. Como você mencionou, se a esposa não está bem, a intercessora não está bem ali dentro do lar, já se torna, eu vejo assim, e tenho ouvido de muitos testemunhos também, sobre como fica a situação, o clima, a harmonia dentro do lar, né? E este papel, esse nosso papel de intercessão, nós não podemos nos esquecer dele nem um momento, nem um dia, né? Por nossa família, por nosso esposo, e por aqueles que precisam, aqueles que necessitam, falando no geral. E, às vezes, mas isso já está no nosso coração, de nós seguir, buscando, intercedendo. Isso é uma coisa que brota no nosso coração e que Deus, a gente sempre busca que Deus alimente esse desejo, essa fé, essa constância de busca, para que o nosso papel tenha alcance nossos objetivos, né? Sobre a nossa oração sobre aqueles que estão debaixo da nossa oração, no nosso lar, vamos dizer assim. E a gente vê, e a gente pode ver com certeza. Eu tenho prova que a gente pode ver cada dia as respostas da nossa intercessão, da nossa busca, e nós não devemos abrir mão disso, não devemos nos descuidar dessa parte que é de suma importância para a esposa, para a mãe, para a mulher cristã, de estar buscando, estar intercedendo, buscando fortalecimento, né? E existe um jeito certo de orar, porque algumas pessoas podem pensar assim, eu não vou orar porque eu espelho numa pessoa e aquela pessoa ora assim, tipo, vai orar, é uma canção de louvor, né, que a pessoa ora. E quando na verdade a pessoa olha para outra e diz assim, mas eu não sei orar tão bonito que nem aquela pessoa ali, né? Existe um jeito certo de orar ou a gente só chega em Deus do jeito que a gente é? Quando a gente vai interceder, porque a gente pode dizer assim, Senhor, um exemplo, né, pastora? O meu filho tá incomodando demais, senhor. O senhor não sabe o que eu tenho que fazer com ele? Me ajuda, porque senão eu vou dar-lhe laço no meu menino. Existe um jeito certo de orar? Ou é aquilo, ou a gente tem que chegar em Deus como a gente é, sem máscara? Eu acho, respondendo a tua pergunta, mas também comentando sobre o que eu comento com minhas companheiras de oração, sempre nas nossas reuniões de mulheres. Eu acredito que Deus, como nosso Pai e celestial, e nós olhando para a nossa vivência com o nosso pai, nossa mãe, a gente não chega ao nosso pai e nossa mãe com palavras toda decorada, toda enfeitada, toda mascarada. Nós não chegamos assim. E se nós cremos nele e temos ele como nosso pai celestial, nós podemos chegar com o nosso coração rasgado. Ele quer que nós chegue com o nosso coração quebrantado. Não quer que nós chegue com palavras bonitas, lindas. Até porque lá no começo da história do povo mais simples, não existia isso. Claro que sempre vai ter aqueles que têm palavras lindas de oração, como você mesmo disse, uma canção de louvor, né? Mas eu falando por minhas experiências com meu Deus e por coisas que eu recebi do meu Deus, com palavras simples e diretas da forma que eu precisava receber. E ele me ouviu daquela palavra direta, assim, sem nenhum enfeite, sem nem uma máscara, ele me respondeu daquele jeito. E são testemunhos lindos, né? Então, eu vejo que não tem uma forma direta, porque ele mesmo deixou lá, né? Jesus mesmo disse,
como é para nós orar. Sim. Então, a gente sabe, nós temos muitas receitas, embora talvez cada um tenha o seu ponto de vista, a sua forma de ver, assim, de falar sobre uma oração. Mas o meu ponto de vista é esse. Eu falo sobre o que eu recebi e o que eu recebo da parte de Deus com as minhas conversas e minha oração com Ele. Sim. Eu queria fazer mais uma pergunta. Desculpa, Marília, te cortar se te cortei, tá? Que é se a pastora podia nos presentear contando um testemunho de uma oração que foi respondida, né? Que o Senhor respondeu para a pastora, de uma coisa simples, que a pastora tipo orou do jeito da pastora e o Senhor respondeu, né? Para que fique claro para as pessoas que escutam a gente que não existe jeito certo de orar, existe que você tem que chegar em Deus e falar com Deus como você é. Se você é aquela pessoa que chega no seu pai dizendo, ô pai, eu preciso de tal coisa, você tem que chegar em Deus também assim. Deus não é diferente do teu pai de carne, né? Ele só não tá ali de carne, mas em espírito ele tá. Então tu tem que falar com ele como tu fala com o teu pai, por exemplo. Se você não tem pai, fala como você falaria, né? E então se a pastora pode contar pra gente um testemunho de uma oração que, como intercessora, a pastora teve assim, que o Senhor respondeu a pastora, né? Falando de algo pessoal que Deus fez ao meu favor, né? E é um testemunho bem lindo que vocês podem ver. Eu tenho a minha filha, que eu já estava um tempo esperando e buscando e fui ao médico por algumas vezes. Aí ele disse para mim, já era o médico, o obstetra que tinha me tratado durante a primeira gestação, que era do meu filho mais velho. E aí ele disse para mim, você sabe que você pode ter filhos, então não fica tão apreensiva, né? Só que o que eu posso fazer para te ajudar é te dar um medicamento, mas isso poderá te trazer uma gestação múltipla. E isso, mês que vem, 4, 5 serão teus. Tu sabe disso, serão para sempre teus. E eu disse, não, doutor, obrigado, então, eu estou indo embora. Vou para casa, esperar mais um tempo, fui para casa, esperei mais um tempo, orei mais um tempo, isso se passaram 11 meses, e eu não obtive o que nós estávamos esperando, que era um segundo filho, uma gestação do segundo filho. Voltei lá e disse para ele, orei em casa, voltei lá e disse para ele, então eu vim aqui para o senhor me dar o medicamento que o senhor disse que tem para me oferecer. Minha oração foi a seguinte: Senhor, tu sabes que nós queremos um filho, mas um filho, somente um, porque nós não temos condições de criar mais um. Então nós queremos mais um filho, e se possível, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma menina. E assim eu voltei lá, cheguei lá e disse para ele, agora o senhor pode me dar o medicamento, que eu vou para casa. E era aquele medicamento que poderia ocorrer uma gravidez múltipla. Voltando para casa com o medicamento, eu tomei, e no mês seguinte já senti que estava acontecendo mudanças no meu corpo, e fui lá buscar o teste, e daí eu já estava gestante. Então, eu vejo que, como um profissional e um bem renomado, ele havia me falado, passado tudo as palavras humanas dele, mas eu busquei de Deus e eu fui assim, dessa forma, com palavras simples, direta, como eu precisava que fosse. Isso já vão fazer 23 anos que isso aconteceu. O meu presente e a minha resposta está ali. Toda vez que eu olho, eu conto para ela, a gente acaba sempre comentando o que é o poder de Deus e o querer de Deus na nossa vida e a forma que Ele faz as coisas por nós também. Um presente que Deus me deu e é uma grande responsabilidade também dela, eu coloco para ela assim, dela permanecer com a vida para Deus, porque ela foi algo que o Senhor me mandou. Respondeu a sua oração com êxito, né? A pastora disse, Senhor, eu posso só um bebê. E se o Senhor puder, por favor, me manda uma menina. E o Senhor Exatamente. respondeu com perfeição. Eu vejo assim, dentre tantas orações que a gente faz, assim, que tu responde assim, desse mês para o outro, com palavras tão simples, tão direta. Esse é uma das palavras, essa oração foi uma oração com as palavras mais simples, mais direta que eu usei, assim, uma conversa com o pai mesmo, sabe? Sim.
e que ele sabia, mas também ele me deu quando ele quis, né? Não foi no meu tempo. Às vezes nós ficamos esperando as coisas de hoje para amanhã no nosso tempo e Deus tem o tempo dele para fazer as coisas a nosso favor e nem sempre aquilo que é bom para nós hoje ou para sempre, nem sempre é o mesmo ou melhor do Senhor para nossa vida aquilo que nós estamos pedindo. O melhor dele vem de forma e da forma dele, de forma diferente da forma dele. Entre Ah, tantos, eu teria muitos outros testemunhos, né? Mas esse, esse como filho e como vocês são mães, esse para mim é o mais lindo que eu posso contar para vocês nessa tarde. mas foi muito lindo mesmo. Foi muito legal saber. Tipo, a Júlia deve ficar toda faceira quando ouve o testemunho. Fica faceira e isso traz temor de Deus no coração dela e na vida dela também. E eu sou grata a Deus por Mas isso. o temor do Senhor é presente também, é bênção. Também, também. E nos conta, tia, então, com tudo isso, com toda isso que você vivenciou, que nem tu disse, né? Tem esse que foi um baita testemunho, mais outros. Qual a importância da oração, da intercessão pelo lar? São inúmeras, né, minha filha? Porque eu penso assim, ó, Marília e Fran. Às vezes, aquele momento de intercessão, se nós estamos com uma, uma comunhão com Deus ou uma afinidade grande com Deus, tem momentos que nós sabemos que Ele está nos chamando para oração, por algo que ainda poderá acontecer, de ataque, de luta, de provações e tantas outras coisas, né? Rapidamente, uma outra coisa, um outro testemunho sobre algo que aconteceu mais de 10 anos atrás com meu filho. Eu estava em uma manhã de domingo em casa e ele tinha ido dormir na casa de um amigo da igreja também. E eu senti um aperto muito grande no meu peito e uma necessidade tremenda de orar. E eu fui orar pelo meu filho. Mas ele tinha ido dormir na casa de um amigo, na cidadezinha vizinha, e eu fui e orei. E dali a pouco nós fomos chamados que eles tinham se acidentado de carro e o carro ficou imprestável, foi para perca total. E aonde era o lado do meu filho, o carro bateu nas árvores e se dobrou ao meio. Então, a importância de orar e de estar em vigilância e com uma grande afinidade de conversa com nosso Pai, de busca e de intimidade com Ele, é isso. Essa é a importância de nós estarmos orando, estar pronto para orar e de obedecer ao chamado do Senhor para oração, para intercessão. E o outro menino teve algumas fraturas bastante graves, mas os dois tiveram a vida poupada pela mão do Senhor, Amém. acredito eu, mais do que ninguém que tenha sido através das orações. Mais propriamente aquela oração que o Senhor me chamou naquele momento para orar. Amém. E tá aí a importância de não ignorar as orações, né? O chamado. Se O sentiu no chamado. coração de orar, acha um cantinho e vai orar, né? Exatamente. E como a Fran mencionou lá no começo, não precisa ser aquele momento assim de estar lá. Não é só aquele. Não que não faça efeito. Não precisa estar lá meia hora, 2 horas orando. Não. É aquele momento. Ouviu o chamado, vai lá orar. Vai orar. O tempo que tu tiver para orar, vamos orar. Vamos interceder. Vamos levar aqueles ou aquela necessidade que tu está sentindo no coração. Às vezes, não é com vocês assim, que às vezes a gente lembra de uma pessoa que não estava no nosso plano de lembrar dela, que não está assim, naquele círculo ali de amizades, ou de pessoas que a gente convive, ou de lembranças frequentes, e a gente lembra daquela pessoa naquele momento assim com uma lembrança muito, muito forte, muito... Então eu levo muito para o lado de orar naquele momento por essa pessoa. E isso acontece com a gente, como mulheres cristãs, como mulheres de Deus, acontece. Então, eu acho que esse é o momento de visão, de sentimento, de obedecer o chamado, de sentir o chamado de Deus para a nossa vida. Deus já tem falado muitas vezes comigo que tudo que Ele faz, o que Ele tem trabalhado na minha vida e feito na minha vida, na minha família, através do chamado na minha vida, não é só sobre mim, é sobre pessoas que Ele quer alcançar. Então, nós devemos estar atentos para a voz do Senhor. Amém. Então, pra gente encerrar, porque a gente tá com os minutinhos contados,
Eu queria que a pastora deixasse para nós um conselho, assim, para que essas mulheres que nos escutarem, e os homens também, os sacerdotes, né, eles Sim. possam colocar em prática nas suas famílias. Sim, como já falamos sobre tantos assuntos e tantas partes da nossa vida com Deus, mas eu acho que dá para nós dizer assim, que nós podemos cultivar a nossa própria vida espiritual, porque nós temos que ter as nossas experiências com Deus, né? E não contar somente a experiência dos outros, né? E orar diariamente por nosso esposo, por nossos filhos, nossa família, e incentivar a ser incentivadora, não apenas uma crítica, né? E também valorizar os momentos de comunhão com a família, lembrando que o marido e a esposa caminham unidos, a família assim será fortalecida. Seria essa parte, eu acho que eu acho interessante, né? De nós levar dia a dia. E qual que é o conselho que tu daria para as moças que estão iniciando na caminhada com Cristo agora? Em primeiríssimo lugar, sempre permanecer firme, tendo comunhão com Ele, né? E afinidade. E sempre é muito bom. Eu olhei muito exemplos de mulheres que me faziam eu querer ser igual a elas. Olhei muito isso na minha vida. Falando de uma forma bem simples, sempre observei mulheres e eu gostava de estar perto delas para aprender mais coisas com elas, de ver coisas que eu achava que trazia crescimento, como mulher cristã, como mulher de Deus. Eu acho que isso é muito importante, observando sempre a palavra do Senhor também, né? Que ali está uma bússola para a nossa vida. Eu queria pedir para a pastora se a pastora poderia fazer uma oração para quem está ouvindo a gente, para incentivar também essas pessoas que estão nos ouvindo a orar também, né? Então, se a pastora poderia compartilhar conosco uma oração? Sim, muito importante, né? A gente sempre temos que estar pronto para estar falando com Deus e incentivando as pessoas, né, a permanecer em busca incessante. Então, oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por essa tarde abençoada, a qual nós tivemos a oportunidade de participar, Senhor, desse diálogo com as tuas filhas, a Marília e a Franciele, sobre a importância do papel da mulher cristã, daquela mulher que está ao lado do sacerdote do lar, da mulher que está orando pela família, pelos filhos, da intercessora que intercede por tantos e que obedece o seu chamado para oração, para intercessão, para vigilância e não deixando de observar a tua palavra e de buscar conhecimento também, Senhor, não somente dentro da tua palavra, mas para ter recursos para vencer e enfrentar cada obstáculo, cada situação que se colocar no nosso caminho. Que sejamos uma verdadeira companheira, auxiliadora do nosso esposo, uma cobertura de oração para a nossa família e para os nossos filhos. Senhor, que venhamos ter desejo, que as pessoas que nos ouvem venham ter desejo de oração, de diálogo contigo, de experiências contigo. É o que nós te suplicamos e desde já te agradecemos, Pai, por essa tarde e pelas respostas das orações. Amém. Amém. Então, pedir para a nossa querida Marília finalizar, então, esse podcast maravilhoso que a gente teve a presença da nossa pastora Nilza. Então tá, agradecemos a presença de todos, agradecemos a presença da nossa pastora amada, Dona Nilza Amaral Pereira, auxiliadora, não só do esposo dela, mas de muitas mulheres que caminham com ela hoje também na congregação. E eu sei que é uma bênção, e Deus está te usando, está te auxiliando, está te transformando e fortalecendo. E, assim como todas nós, agradecemos pelo testemunho. É verdade. Todo testemunho é bem-vindo, ainda mais para nós que estamos na metade, lá no iniciozinho. Estamos dando os passinhos ainda pequenininhos de fé, mas Os o importante é patinhos. continuarmos. É verdade, Exato, isso aí. mas vocês tenham certeza que vocês estão no caminho
Muito bom, muito certo. Amém. Vocês estão trabalhando. Também. Aí que esse testemunho cure e alcance muitas outras e que seja dê muitos frutos, frutos. Amém. E eu vou guardar no meu coração esse conselho de que a gente tem que descansar e viver as experiências com Deus, né? Que nem tu disse, né? Não contar só dos outros, mas criar e se permitir vivenciar esses testemunhos para sermos também. Esse conselho eu vou guardar. É um conselho muito útil. Muito Amém. mesmo. É aquele assim que toca, assim, né? Amém. Então, eu agradecer a todos, agradecer pelos esses momentos que Deus nos proporciona de estarmos juntas, de conversarmos, de trocarmos ideias. Eu acho que tudo isso sempre complementa. E espero que qualquer um que assista esse vídeo também se sinta assim. Parte Exato. desse todo, desse É corpo verdade. que é do Senhor. Amém. Amém. Então, Amém. pessoal, muito obrigado. Tenham uma excelente semana. E se esse conteúdo edificou vocês, eu peço que vocês deixem um like e compartilhem. Tchau, pessoal. Tchauzinho, galera.